7º ano. Hoje vamos bater mais um papinho, né, em relação à matéria. Antes eu queria relembrar para vocês a matéria da semana passada, que semana passada eu falei com vocês sobre reinos. Então, só para relembrar, eu falei sobre 5 reinos. Eu falei sobre o reino Fungi, reino Plantae, reino Monera, reino Vegetal e reino Animalia. O reino Plantae é representado pelos vegetais, né, da terra. O reino Fungi por todos os fungos, bolores. O reino Monera pelas bactérias e cenofícias, né, ou cianobactérias. O reino Animalia, né, pelos animais. E o reino protista, que nós falamos que seriam os protozoários. Bem, a nossa aula de hoje vai ser direcionada para o reino Animalia. É um reino bem comprido, né, bem enorme. E nós começamos a dividir ele em 2 grupos. O grupo dos vertebrados e dos invertebrados. Mas agora, fiquem com a aula de animais invertebrados. Vamos lá? Então vamos lá. Os animais invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral, não possuem crânio. Então eles são bem numerosos, tá? Quando nós falamos assim de características gerais, é uma característica bem extensa, é uma característica praticamente que engloba um monte de fatores, que por isso que eles ficaram no grupo caracterizado. Porém, depois nós vamos falar a característica de cada filo, por esse motivo que eles são classificados, com a nomenclatura e os seus caracteres, tá bom? Então vamos lá. Características gerais dos invertebrados. É um grande grupo, são representados a maioria dos animais encontrados no nosso planeta. Apresentam muitas diferenças entre si, por isso que depois eles são classificados em filos, né? Algumas características podem ser observadas, outras são bem comuns. E, por exemplo, uma das características marcantes desse grupo, ele possui ausência de coluna vertebral e crânio, por isso que eles são invertebrados, né? O nome já começa daí. São células do tipo eucarionte, ou seja, são células, né, mais complexas, delimitada pelo núcleo. O núcleo tem um envoltório, né, e tem as suas respectivas organelas no seu interior. A nutrição deles, eles são heterotróficos, eles não se alimentam, eles não produzem seu próprio alimento, eles se alimentam da matéria já pré-existente, já existentes, tá? São seres pluricelulares ou multicelulares, como queiram falar. Todos os invertebrados são formados, ou seja, por mais de uma célula, tá? Agora vamos começar a falar dos grupos dos invertebrados, né? Esse grupo, ele está dividido em 33 filos, né? Mas calma, que eu só vou comentar com vocês 8, que é a quantidade que está no livro de vocês, tá bom? Então vamos começar agora falando, sim, dessas características primordiais de cada filo. Vamos começar com os poríferos, tá? O que eu queria ensinar para vocês? Uma forma fácil de vocês decorarem não, né? De terem entendimento do nome do exemplar que eu estou me referindo com a característica que ele produz. Então, o que você precisa saber? Primeiro você vai falar o nome do filo, aí você vai associar o nome do filo a quê? Ao exemplar, e em seguida a característica dele, tá bom? Então, poríferos são conhecidos como as esponjas. Então, os representantes são as esponjas. Destacam por possuir corpo rico em poros. Esses poros, galerinha, eles são animais filtradores, tá? Eles também são animais sésseis. Aí você pode perguntar, professora, o que são animais sésseis? São animais que estão fixados no substrato, estão presos ao solo, tá? Alimentam-se por meio dessa filtração, né, como eu já falei com vocês. Quando passa pelo seu corpo, ele segura aquilo que ele considera como alimento e libera somente a água. Agora eu vou falar dos quinidários. Quinidários
Esse é um grupo de animais que vivem em ambientes aquáticos. O corpo desse animal apresenta simetria radial, sua cavidade gastrovascular apresenta apenas uma abertura. Por onde come é por onde defeca também, né? Funciona como entrada de alimento e saída, como eu havia falado. Pode-se chamar as variações em 2 planos. Uma hora ele é pólipo, outra hora eles são medusa, tá? Plateumintos. Plateumintos possuem um corpo plano e achatado. São conhecidos devido a essa característica porque são vermes achatados encontrados em diferentes habitats. Existindo também espécies de vida livre, como também de vida parasitária, né? Também são endoparasitas, dentro da gente. Nematóide são animais encontrados em vários ambientes. Apesar de ser conhecido principalmente por ser uma espécie parasita, esses animais apresentam corpo fusiforme, ou seja, um corpinho, né, meio alongadinho, e nas pontas eles são meio afiladinhos. Um exemplar desse é a lombriga. Agora eu vou falar dos moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole. É o segundo maior grupo de animais de espécie descrita. Alguns representantes possuem concha rica em carbonato de cálcio, revestimento que protege o corpo, porque ele possui um corpo mole. E a maioria desses representantes é de vida marinha, tá? Inclusive o polvo faz parte desse grupo. Agora eu vou falar do grupo dos anelídeos. Anelídeos, como o nome sugere, representam o corpo dividido em segmentos, né? Em anéisinhos assim, né? Então, eles só pelo formato do corpo a gente já classifica. São encontrados esses indivíduos em ambientes de água doce, pode ser na água salgada, em solo úmido, quer dizer, tá tudo envolvido com a água, né? E as minhocas, que são representantes desse filo, os excrementos servem como adubo, né? E elas perfuram o solo, fazendo com que tenha um solo bem, né? Bem areado. Bom, a última classe que eu vou falar com vocês, penúltima, é o artrópoda, que representou a maior diversidade. É o artrópoda, tá? Tá classificado como assim: crustáceo, insecta e aracnídeos. São animais marinhos que apresentam, alguns são marinhos seriam os crustáceos, né? Possuem presença de exoesqueleto, apêndice articulado, por isso que vem a palavra artrópode, quer dizer, patas articuladas. Essa é a característica marcante desse grupo, desse filo. O exoesqueleto é rico em quitina, ajuda na proteção do animal. Por ele ser rígido, ele impede o crescimento, então ele tem que fazer a muda. Ele larga aquela carapaça, e vem outra maior e assim sucessivamente, até que o animal se estabeleça no tamanho. Como eu falei para vocês, é um número maior. Quando tem a classe dos insetos, aí muda a característica. Aí possuem asas, né? Aí divide o corpo, a divisão do corpo fica diferenciada também, mas pertence ao mesmo filo, artrópoda. Agora o último grupo são os equinodermos. São animais marinhos que apresentam um endosqueleto formado por placas calcárias e rígidas. Elas possuem um sistema formado por uma rede de canais hidráulicos que ramificam formando os chamados pés ambulacrários, né? Eles vão se movimentando, arrastando assim. O ouriço do mar é um exemplar de um equinodermo. O que a tia fez para facilitar vocês? Eu fiz uma tabelinha, vocês vão amar. Quando vocês acessarem a plataforma da Plural, vocês vão ver que eu deixei lá uma tabela mega fácil. Botei assim, o grupo, né, e os exemplos, né, os representantes. Poríferos, esponjas, quinidários, aí você vai botar anêmonas, hidras, água-viva, plateumintos, tênis, quistossomo, nemateuminto, ou nematóide, lombriga e oxiuro. Então a tia fez uma listinha para poder facilitar. Onde esses animais podem viver, né? Esses que a tia acabou de falar.
Eles vivem em todo o planeta, tá? Eles estão variados nos mais diferentes ambientes. Eles podem estar na água salgada, na marinha, na água doce. Eles podem estar na terrestre e podem viver parasitando, né? Um vegetal, um ser humano, tá? Então estão em todos os lugares. A tia botou os exemplos dos animais aquáticos, como água-viva, seres aquáticos, água-viva, anemona do mar, esponja, hidra, lagosta, lula. Tudo isso já foi citado no trabalho acima, tá? Que a tia falou. E o terrestre são as abelhas, as lacraias, as moscas e piolho de cobre, etc e tal. Eu espero que, de verdade... e também coloquei para vocês algumas, assim, curiosidades que vale a pena vocês lerem, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu falei um pouco rápido, porque vocês depois podem, né, escutar de novo. Por favor, acessem a plataforma Plural, leiam o texto, né? Olha os lembretes que a tia falou. Falei da tabelinha, não esqueçam. Passem pro caderno, né? Para começar já a ter uma melhor aceitação por causa da nomenclatura. A nomenclatura tá um pouco extensa, mas nada que vocês não consigam pegar. Confio e sei que vocês são capacitados para aprender, né? Façam os exercícios e até a próxima. Um beijinho.